Senhoras e senhores, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial destina-se a comemorar os 120 anos do jornal Correio do Povo, nos termos do requerimento número 849, deste ano de 2015, deste senador gaúcho, e com subscrição também da senadora Ana Amélia e do senador Paulo Paim. Para a composição da mesa, já aqui ao meu lado, nos dando a honra da sua presença, o senador mato-grossense Wellington Fagundes. Convido para chegar à mesa o deputado federal gaúcho Darcísio Perondi. Convido a compor na mesa o diretor executivo do Jornal Correio do Povo de Porto Alegre, senhor Kleber Nascimento Dias. Convido também o representante do governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, o chefe do escritório de representação do Rio Grande do Sul em Brasília, senhor José Otaviano Fonseca. Muito bom. Registro ainda as presenças de demais autoridades. Representando a governadora do Estado do Paraná em exercício, senhora Maria Aparecida Borghetti, e assessora do Escritório de Representação do Paraná, senhora Tânia Ribas. Representando o governador do Estado de Roraima, senhora Sueli Campos, o representante do governo de Roraima em Brasília, o ex-senador Mozarildo Cavalcante. Registro também, para a nossa honra, a presença do diretor da Associação dos Diplomatas Brasileiros, senhor Henrico Schquers Moraes. Aqui presentes também, Relações Corporativas do Grupo RBS, senhor Henrique Pires. Gerente-geral do Banrisul, Agência de Brasília, senhor Marcelo Famil Brito. Gerente de Negócios do Banrisul, Agência Brasília, senhor Fabrício Amaral. Jornalista do Jornal do Comércio, presente nos honrando também, Edgar Lisboa. Diretor executivo da Associação Nacional de Jornais, senhor Ricardo Pedreira. Convido a todos agora, para imposição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Registramos ainda com muito prazer a presença no plenário do Senado da nossa diretora-geral do Senado, senhora Ilana Trompka, que, por sinal, é nossa conterrânea gaúcha. Eu passo a palavra, aliás, passo a presidência desses trabalhos ao ilustre senador Wellington Fagundes. Essa presidência, gostaria de parabenizar o senador Lazair Martins e também, ao mesmo tempo, que já o convido para fazer uso da tribuna para usar a palavra, mas antes eu gostaria de convidar o nosso senador Mozarildo para que estivesse aqui conosco, também participando da mesa. Com a palavra, o senador Lazair. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, eminente senador Wellington, deputado Peronde, senhor Kleber Nascimento Dias, diretor executivo do nosso jornal aniversariante, Correio do Povo, prezado amigo José Otaviano Fonseca, que tantos esforços tem desenvolvido em favor do nosso Rio Grande do Sul. Também saúdo a representante da governadora do Paraná, senhora Maria Aparecida Borghetti, assessora do Escritório de Representação do Paraná, senhora Tânia Ribas, representando a governadora do Estado de Roraima, senhora Sueli Campos, aqui presente, o eminente senador Mozarildo Cavalcante, que aprendemos a admirar durante muitos anos nesta tribuna do Senado, pela TV Senado. Diretor da Associação dos Diplomatas Brasileiros, também nosso conterrâneo do Rio Grande do Sul, Henrique Moraes, assessor de Relações Corporativas do Grupo RBS, prestigiando aqui também a empresa Record, o Henrique Pires, o gerente-geral do Banrisul, Agência de Brasília, Marcelo Famil Brito, gerente de negócio do Banrisul, Agência Brasília, Fabrício Amaral, meu particular amigo e brilhante jornalista do Jornal do Comércio, Edgar Lisboa. Senhoras e senhores, estamos aqui para homenagear os 120 anos festivos do longevo, respeitado, conhecido e importante jornal brasileiro, o Correio do Povo de Porto Alegre. Fundado em 1º de outubro de 1985, poucos anos depois da proclamação da República e poucos anos depois da abolição da escravatura. À época, Porto Alegre contava apenas 63 mil habitantes e o Rio Grande do Sul estava dividido, ainda cicatrizando as feridas da Revolução Federalista. Uma guerra civil entre maragatos de lenço vermelho e pica-paus ou chimangos, os seguidores de Júlio de Castilhos de lenço branco. Era um período em que os jornais também duelavam. A imprensa, sobretudo a gaúcha, se caracterizava pelas fortes tendências políticas, influindo diretamente na opinião pública local, de acordo com os interesses partidários. Havia, naquela época, uma fartura de jornais no Rio Grande do Sul. Entre eles, a Federação, que difundia os ideais positivistas de Castilhos, a Reforma, porta-voz dos maragatos, fundado justamente pelo líder do Partido Federalista, Gaspar Silveira Martins, que também se opunha
ao governador Júlio de Castilhos. A República, que defendia o ideal conquistado em 15 de novembro de 1889. O Mercantil, que se caracterizava como jornal abolicionista. O Jornal do Comércio, em favor do liberalismo. O Deutsches Volksblatt, escrito em alemão, que pregava o catolicismo dos jesuítas. Então, senhores e senhoras, naquela diversidade de jornais, surgia o Correio do Povo. Fundado por Francisco Antônio Caldas Júnior, sergipano que poucos antes viera para o Rio Grande do Sul por transferência do seu pai, juiz de órfãos, como chamado à época. Caldas Júnior, com 27 anos de idade, tendo ao lado como companheiro um dos primeiros jornalistas negros do Estado, o experiente gráfico, hoje nome de rua e de bairro em Porto Alegre, Paulino de Azurenha, e Mário Tota, jovem poeta com vocação e aspirações de repórter. Caldas Júnior, para fundar o jornal, levantara 20 contos de réis, com economias próprias e ajuda de investidores amigos. Utilizando o papel importante da Europa e importado e impresso numa então moderna máquina Allanzette, mandava às ruas numa terça-feira, 1º de outubro de 1895, com uma tiragem de 2.000 exemplares. Edição do jornal de 4 páginas, como era comum na época. E o editorial de seu dono, assinalando que seria um jornal noticioso, literário e comercial, e para ocupar-se de todos os assuntos de interesse geral, obedecendo à feição característica dos jornais modernos e só subordinado aos seus intuitos, às aspirações do bem público e do dever inerente às funções da imprensa livre e independente. A partir dali e até hoje, o Correio do Povo tem se voltado ao interesse coletivo, cultivando o bom jornalismo, buscando a verdade com independência, livre, sem compromissos, sem lado ou bandeiras. Caldas Júnior não era político, mas ambicioso no bom sentido e que decidiu remar contra a maré, fundando o jornal conforme suas próprias palavras, que não terá uma causa específica ou envolvimento partidário. E para destacar que estava equidistante das duas correntes da época, o jornal era impresso em tom róseo, nem vermelho nem branco, mas róseo, alcunha que ficou conhecido por longo tempo. Caldas Júnior se jogou naquela aventura que deu certo. E em 4 anos, o Correio do Povo já era o jornal de maior circulação do Estado. Desde então, passou a ostentar no cabeçalho os seguintes dizeres: o jornal de maior circulação e tiragem do Rio Grande do Sul. Também teve a primeira impressora rotativa do Rio Grande do Sul, em 1910, período em que atingiu uma circulação já de 10.000 exemplares. A história do Correio do Povo, senhoras e senhores, está contada atualmente em 2 livros de 2 brilhantes jornalistas gaúchos e amigos. Um Século de Poder, de Walter Galvani, e do recém-lançado Correio do Povo, a primeira semana de um jornal centenário, de Juremir Machado da Silva, hoje colunista do jornal e muito destacado jornalista gaúcho. Com a morte prematura do fundador em 1913, sua viúva Dolores Alcaraz Gomes assumiu o controle. O jornal passou por dificuldades econômicas, que só cessaram em 1935, quando a direção da Companhia Jornalística Caldas Júnior foi assumida por seu filho, Breno Alcaraz Caldas, nela permanecendo por mais de 50 anos. Em 1946, o Correio do Povo se mudou para o edifício Hudson, sede atual do jornal e da Rádio Guaíba,
na rua que hoje leva o nome do fundador, Caldas Júnior. Antes, o jornal ocupava um sobrado na Rua da Praia, ou Rua dos Andradas. Circulou ali durante 89 anos, aliás, a vida do jornal, durante 89 anos de forma ininterrupta, entre 1895 e junho de 1984, reiniciando sua publicação em agosto de 1986. Ao longo de sua trajetória, o Correio do Povo noticiou incontáveis passagens da vida política nacional, estadual e local. Nomes marcados do governo do país e do Estado, como gaúchos ilustres, que figuravam constantemente no Correio do Povo: Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Raul Pila, Flores da Cunha, Getúlio Vargas, Jango Goulart, João Neves da Fontoura, Leonel Brizola, entre outros. Figuraram constantemente, repito, nas páginas do Correio, assim como a permanente atualização dos grandes avanços sociais e científicos, as descobertas da medicina, as conquistas do espaço sideral, a chegada das revolucionárias tecnologias, grandes eventos esportivos, acontecimentos históricos, heróicos ou trágicos, do passado, além da revolta da Chibata, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Guerra das Malvinas, entre outros conflitos e eventos de toda a natureza. Em suma, senhoras e senhores, as histórias locais, regionais, nacionais e mundiais vêm passando pelas páginas do Correio do Povo há 120 anos. Entre outros, também um grande marco tem a ver com esta cidade local onde estamos celebrando o jornal nesse momento. Foi justamente a inauguração de Brasília, que mereceu um caderno especial de 10 páginas na edição do dia 21 de abril de 1960. Em síntese, diga-se também que o Correio sempre se destacou como um jornal de vocação cultural, assim como ligado ao campo, ao homem rural, setor que tem recebido periodicamente páginas especiais. Em 1987, o Correio do Povo mudou o formato estándar e passou a ser tabloide. 20 anos depois, em 2007, o Correio do Povo foi adquirido pela Central Record de Comunicação, revigorando-se e iniciando uma nova fase, conquistando mais e mais leitores e qualificando seus quadros, entre eles respeitados colunistas e repórteres. Em 1º de outubro de 2010, já sob a atual e abnegada direção, o Correio do Povo passou por uma nova reforma gráfica, totalmente impresso no processo full color, com todas as 64 páginas e uma tiragem especial de 200 mil exemplares a cores. Ao lado de tantas transformações, ao longo de 120 anos, até hoje, o Correio do Povo segue informando seu público leitor, propiciando a formação de opiniões, cultuando os mesmos valores de sua fundação, mantendo altivez e independência nos momentos mais conturbados da vida política, como disse recentemente o presidente do Grupo Record no Estado, Reinaldo Dili. Particularmente também, senhor Kleber, eu quero dizer que tive também, convidados dessa cerimônia, tive a honra de haver trabalhado no Correio do Povo, onde o dignificaram personagens como Machado de Assis, Érico Veríssimo, Paulo Brossard e tantos outros, intelectuais brilhantes. Trabalhei no Correio do Povo de 1976 a 1984 como colunista esportivo diário, assim como meu falecido irmão Lupe lá trabalhou como repórter por mais de 10 anos. Foi um prazer enorme e uma responsabilidade escrever no Correio do Povo, tão tradicional e histórico, período em que fiz inclusive a cobertura de 2 Copas do Mundo de Futebol, em 1978 na Argentina e em 1982 na Espanha. Tenho ainda a vaidade de dizer, senhor diretor Kleber,
que ao final do dia escrevia minha coluna numa máquina Remington, usada durante a tarde por Mário Quintana, o nosso poeta maior, que desde 1953 publicava sua coluna diária, máquina que hoje se encontra no memorial em homenagem a ele na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Enfim, senhores homenageados, com suas honrosas presenças, e os diretores, o senhor Kleber Nascimento, diretor executivo do Correio do Povo e vice-presidente da Rede Record, Carlos Alves, diretor-geral da Record Brasília, Everton Machado, superintendente da Record, aqui em Brasília. Presentes nesta sessão, quero, já encaminhando o final, dizer que, merecedor da homenagem do Senado Federal, que defende incondicionalmente a liberdade da imprensa e, portanto, a liberdade do Correio do Povo com sua linha de independência, amor à democracia, a pregação da ética em todas as ações e atividades, a moralidade pública, o respeito à ordem e o ideal de progresso. Hoje, essa tendência e esta essência secular está de cara nova. O Correio ganhou no último dia 1º de outubro um novo projeto gráfico, mas a linha editorial segue a mesma. A modernização gráfica é uma prova de que o Grupo Record está sempre preocupado em renovar e investir no jornal, mantendo uma trajetória de inovação que se iniciou em 2008, quando o periódico passou a ser totalmente colorido. Com o apoio da Celulose Rio-Grandense, o Grupo Record também investe na digitalização do arquivo do jornal, uma forma de preservar a história dos gaúchos. Para o dramaturgo norte-americano Arthur Miller, que disse: um bom jornal é uma nação falando consigo mesmo, pois o Correio do Povo é o Rio Grande do Sul falando com o povo gaúcho. Feliz aniversário, Correio do Povo! Votos de mais um século e fidelidade e o mesmo compromisso com a verdade em favor de seus leitores e do Brasil. Obrigado. Senador Lazer, essa presidência gostaria de não só parabenizá-lo, mas também estar congratulando também com essa iniciativa. Vossa Excelência, que conhece bem o que é a comunicação, uma vida de 20 anos como advogado, mas que militou no rádio, na televisão, no sistema RBS e também nesse jornal que Vossa Excelência hoje aqui homenageia pelo seu 130 anos, né? 120 anos. E eu quero aqui também estar dizendo que o povo de Mato Grosso, com certeza, é grato que a Vossa Excelência, a todo o povo gaúcho, porque foi muito importante a nova colonização do nosso estado, principalmente na agricultura. Hoje o estado de Mato Grosso é o maior produtor de grãos, maior produtor de soja, maior produtor de milho, maior produtor de algodão, e quando é maior, responde por mais de 50% da produção nacional, maior produtor de carne, bovino, esse já era tradicional, mas principalmente os suínos, as aves que lá são produzidas hoje é exatamente em função do povo sulista que para lá foram desbravar o cerrado. E com certeza a comunicação do Rio Grande do Sul foi importante, porque divulgou também o nosso estado e com isso ajudou na expansão e o desenvolvimento do nosso estado. Por isso aqui eu quero saudar também o deputado Peronde, que aqui foi companheiro meu na Câmara dos Deputados, lá que estive durante 6 mandatos. Hoje, agora aqui estou no meu primeiro mandato como senador, ao lado do senador Mozarildo Cavalcante, também um senador que tanto labutou aqui, até por projetos que diziam respeito ao meu estado, o estado de Mato Grosso. Quero cumprimentar aqui a deputada Maria do Rosário, que também está presente, e com certeza tem a sua história marcada neste país. Então eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, fiz questão de estar aqui, eu tinha uma consulta marcada, tive que postergar, dada a importância que representa essa homenagem ao grupo do Jornal Correio e também à Rede Record. A Rede Record que hoje está difundida em todo o país, lá no meu estado, inclusive com várias emissoras de televisão no interior do estado. Então eu quero parabenizar também aqui o Grupo Record, que hoje comanda todo esse meio de comunicação. Mas mais uma vez aqui parabenizar
o senador Mozarildo, onde eu quero passar novamente a presidência, já que ele é o dono desta sessão, claro, como o proponente em companhia de outros senadores, mas fica aqui também o nosso registro e principalmente a importância que o senador Lazier representa aqui nesta casa. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Wellington, por sua gentileza e nos honrar nesta homenagem e também aqui no comando dos trabalhos. Então, eu registro com muito prazer também a presença da deputada federal Maria do Rosário e a convido para integrar a mesa. Também registramos com muita honra a presença da primeira secretária da Embaixada da República Dominicana, senhora Orly Burgos Castilho. Prazer, cumprimentos. País de alguma das mais belas praias do mundo. Concedo a palavra ao deputado federal gaúcho Darcísio Perondi. Minha saudação a todos os senhores e senhoras presentes, em especial a esse extraordinário e homem íntegro, senador Lazier Martins, nesse Senado, um legítimo representante da boa política brasileira e gaúcha, ao senador Wellington Fagundes, ao senador Mozarildo, à minha querida colega de deputação Maria do Rosário, representante do nosso governador Ivo Sartori, o senhor José Otaviano Fonseca, representantes da governadora do estado de Roraima, a senhora Sueli, em especial ao senhor Kleber Nascimento Dias, diretor do Correio do Povo, e toda a diretoria do Grupo Record aqui presente. Churchill tem uma das frases de que o oxigênio, a liberdade de imprensa é o oxigênio da democracia. E Caldas Júnior, lá no conturbado fim do século XIX, foi ousado e corajoso e fundou o Correio do Povo. E sempre buscando a liberdade de imprensa, ouvindo todos os lados, na conturbada política gaúcha e disputada e aguerrida, bem colocada pelo senador Lazier Martins, o jornal fecha 120 anos, mais um século. Parabéns ao saudoso Caldas Júnior, toda a sua família, ao Grupo Record, que também com ousadia, dinâmica, bom nível empresarial e mantendo a linha de liberdade de imprensa, assumiu o controle de todo o grupo da Caldas Júnior. Eu sou um parlamentar orgulhoso da existência do Correio do Povo e do grupo do Correio do Povo. Muito orgulhoso. Ouvi com atenção as frases bonitas do senador Wellington Dias, do Mato Grosso. Aí eu me lembrei, senador Lazier, de que o Rio Grande do Sul, o gaúcho tem a marca do pioneirismo. E aí eu deduzi, e é uma dedução óbvia, que o Correio do Povo acompanhou também os gaúchos. Os gaúchos foram a Santa Catarina, depois subiram ao Paraná, desviaram São Paulo, Goiás, chegaram ao Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, chegaram lá no norte,
Então, lá também, nesses mais de um século, chegou no Brasil inteiro, chegou o Correio do Povo. Tem uma força impressionante, de uma existência tenaz e independente. Então, parabéns, continuam sim com essa força. E hoje, na visão empresarial do Grupo Record, do Correio do Povo, o que me marcou, senhor Kleber, que 30, 60 dias atrás, foi a decisão do Correio do Povo de promover a digitalização de toda a história do Correio do Povo. Eu não ia me lembrar. Aí o senador Lazier aqui citou, eu digo, não, vou registrar, vou reforçar o registro. Isso é extraordinário, uma parceria empresarial do Grupo Celulose. Então, parabéns. Vocês estão digitalizando essa história extraordinária do Correio do Povo, extraordinária, aguerrida, combatida do nosso amado e lindo estado do Rio Grande do Sul. Senador Lazier, parabéns pela homenagem. Senhor Kleber, leva toda a equipe do Correio do Povo, TV Guaíba, Rádio Guaíba, pelo trabalho que vocês exercem pelos 120 anos. Viva o Correio do Povo! Cumprimentos por seu pronunciamento, deputado Perondi. Assinalo também a presença ilustre no plenário e convido para ocupar um espaço à mesa o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Cláudio Pacheco Lamáquia. Muito bem. Antes de conceder a palavra à deputada Maria do Rosário, quero registrar comunicações de felicitações que chegam à mesa, uma delas do senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. Quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela iniciativa, em homenagem aos 120 anos. Se eu não fosse pernambucano e não tivesse aprendido a ler no Diário de Pernambuco, diria que o Correio é o jornal mais antigo em circulação no Brasil. Mesmo sem ser o primeiro, sobreviver tanto tempo no Brasil é um exemplo de resistência, que se explica pela vontade de todos que fazem este jornal exemplar. Em segundo lugar, você sabe meu respeito pelo trabalho do Correio na luta por informar bem e com independência o povo gaúcho e todo o Brasil. Por isso, eu não faltaria a esta sessão se não fosse um forte motivo que o justificasse. É o que acontece. Nesta quinta-feira estive em São Carlos, em São Paulo, para receber o prêmio Palmiro Minuti, de 2015, concedido a cada ano a um professor brasileiro pelo Centro de Professores de São Paulo. E hoje estou em Curitiba para receber o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Mas o importante dessa homenagem é o registro dela para a sua história e a sua transmissão pela TV Senado e Rádio Senado para todo o Brasil. Por tudo isso, ao mesmo tempo em que me justifico, peço desculpas pela ausência, solicito que transmita meu abraço a todos que fazem o Correio do Povo. Grande abraço, senador Cristóvão Buarque. Também correspondência do secretário de Aviação Civil da Presidência da República, ministro de Estado Eliseu Padilha. Parabenizo pela iniciativa de Vossa Excelência para a realização da sessão especial do Senado Federal, destinada a comemorar os 120 anos do jornal Correio do Povo, fundado em 1º de outubro de 1985, notadamente por se tratar de meritório veículo de comunicação de nosso Estado. Agradeço o convite para o evento, no entanto, apresento minhas sinceras escusas pela impossibilidade de comparecer, haja vista a existência de compromisso previamente agendado. Também deixo aqui sua homenagem à senadora Ana Amélia Lemos. Relembro hoje, 23, nesta data, a sessão especial requerida pelo senador Lazier Martins, a homenagem do Senado Federal extensiva a todos os funcionários, leitores e direção do Correio do Povo. Renovo meus votos de congratulações a esse destemido e independente veículo de comunicação, pelos 120 anos completados no dia 1º de outubro. Cumprimento também o diretor executivo do Correio do Povo, Kleber Nascimento, e toda a sua equipe, pelo compromisso com a credibilidade da informação.
que outros 120 anos venham acompanhados dos princípios que sempre nortearam a longevidade do jornal: verdade, responsabilidade e comunicação atenta aos interesses do povo gaúcho. Senadora Ana Amélia. Concedo a palavra à deputada Maria do Rosário. Excelentíssimo senhor presidente e signatário da presente sessão, senador Lazier Martins, que muito nos orgulha por estar realizando e pela iniciativa dessa sessão de homenagem ao Correio do Povo. Eu, de imediato, lhe cumprimento e agradeço por fazer dessa iniciativa uma iniciativa que honra o Rio Grande e o Brasil. Prezado senador Mozarildo Cavalcante, sempre senador, representando aqui o Estado de Roraima, também a representação do Estado do Rio Grande do Sul, José Otaviano Fonseca, representando o governador do Estado do Rio Grande do Sul, meu amigo e deputado federal Darcísio Peronde, prezado senhor Cláudio Pacheco Prats Lamáquia, a quem cumprimento, e através do senhor a toda a sociedade civil gaúcha e brasileira, o senhor como vice-presidente da OAB, e meu caríssimo senhor Kleber Nascimento Dias, diretor executivo do jornal Correio do Povo, a quem eu cumprimento, abraçando cada servidor, cada funcionário, cada trabalhador, cada leitor, cada pessoa que ao longo da sua vida conta com o Correio do Povo, no Rio Grande do Sul e no Brasil, como um espaço de comunicação, de cidadania, de direitos, de promoção de valores humanos e, sobretudo, republicanos. A história do próprio Correio do Povo e o período da sua fundação confunde-se no Brasil com a própria história da República. Não é ao caso que nós estamos diante de uma instituição que, como disse no seu brilhante pronunciamento o senador Lazier Martins, merece a nossa homenagem pela representação que realiza. Nós temos no Correio do Povo o espírito que muito embala o sentimento republicano gaúcho, o sentimento republicano de um Brasil democrático. Em diversos momentos da nossa história, nós tivemos a possibilidade de ver um veículo de comunicação equilibrado, presente na vida da população, na defesa da democracia e dos princípios mais caros, onde a democracia sempre foi um valor fundamental e um valor irrenunciável. O Correio do Povo talvez tenha, em diferentes momentos da história, pago um preço altíssimo por isso. É possível que tenham existido, quanto a servidores, jornalistas, quanto aos seus mantenedores, é possível que em algum momento, sim, aqui na história lida e aqui sublinhada pelo senador Lazier Martins e pelo deputado Peronde, em alguns momentos nós vamos encontrar até mesmo perseguições, nós vamos encontrar momentos em que a força do Estado se valeu para atacar a liberdade de expressão e a liberdade de comunicação. No âmbito dos direitos humanos, no âmbito dos direitos fundamentais, daquilo que as Nações Unidas, inclusive no século XX, produziu, nós podemos fazer uma equivalência entre o direito à comunicação, a liberdade da comunicação e o direito de pensamento. O direito de expressão livre assemelha-se, integra-se, equivale-se ao direito de pensar com liberdade. Por isso eu faço essa saudação nessa tarde, através dos senhores, do senhor Kleber Nascimento Dias, através do próprio senador Lazier Martins, ele também jornalista, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. Que ela exista sempre mais, que ela possa, muitas vezes, como na história do próprio Correio do Povo, dizer não aos movimentos mais absurdos do fundamentalismo e mais desrespeitosos à via do Estado de Direito e da democracia. O Correio do Povo esteve ao lado do presidente João Goulart pela legalidade. O Correio do Povo integrou, através do seu sistema e da Rádio Guaíba, com Leonel Brizola, a rádio e a cadeia da legalidade. O Correio é um paradigma da liberdade, da livre expressão, da qualidade e da capacidade de renovar-se. Ao longo do último período, nós também devemos fazer esta saudação. Houve, sim, uma capacidade de renovação, de adesão às novas tecnologias, às novas possibilidades, de estar presente em todo o Rio Grande do Sul e de manter os seus princípios. Princípios que eu destaco num caderno de cultura, sempre presente e com excelência, num caderno e numa sessão específica para a educação, e aí eu rememoro da minha vida como educadora, como professora,
o ensinar a ler, inclusive com as páginas do Correio do Povo, em meio às crianças nas primeiras séries, para que se tivesse a presença da função social da escrita através ali dos editores, da Maria José e de todos aqueles que há muito tempo estão ali editando uma parte do Correio do Povo, a parte de educação, que valoriza os professores, as professoras, as crianças, o saber e a educação. Portanto, meus amigos e minhas amigas, nós poderíamos saudar muito dessa história, muito desse presente, mas vale a pena, nessa iniciativa do senador Lazier Martins, saudarmos, principalmente baseados nessa história gloriosa, nessa história, saudarmos o futuro, que muito venha pela frente, orientado pelos princípios da República, dos direitos humanos, da legalidade, porque sempre é tempo de dizermos que as instituições precisam de um grito, de uma palavra e de um editorial a cada tempo pela democracia. Viva a democracia, viva o Correio do Povo. Muito obrigada.